Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos dar continuidade ao assunto de Guerra Fria, destacando alguns conflitos que ocorreram nesse período. Vamos lá? O mundo ameaçado. Estamos dentro do contexto de Guerra Fria, estamos falando dentro desse contexto. Guerra Fria que consiste numa disputa política, ideológica, econômica, diplomática, uma corrida armamentista, espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o comunismo. Então, é nesse contexto que irão ocorrer alguns conflitos, como os dois que a gente vai trabalhar hoje. O mundo ameaçado. Durante grande parte do século XX, a humanidade se viu temerosa. Por quê? Porque havia uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e esses dois países acumulavam armas nucleares poderosíssimas que seriam capazes de destruir o planeta. Esses países não chegam a se enfrentar de forma direta, mas houveram momentos críticos, porque esses países eles se enfrentaram de forma indireta, apoiando alguns países, alguns grupos e governos. A forma como esses países agiam era através de interferências políticas, fornecimento de armas, às vezes envio de tropas. Então, diretamente eles não se enfrentam, mas eles apoiam outros grupos e governos que se enfrentam. Vamos começar falando sobre o caso da Coreia. Durante o período da Guerra Fria, vai explodir um conflito na Coreia, que é o primeiro conflito dentro do contexto de Guerra Fria. E aí, Estados Unidos e União Soviética irão intervir nesse conflito, né? Cada um se posicionando de um lado. A Coreia, ela foi invadida em 1910 pelo Japão e ficou sob o domínio do Império do Japão até 1945. Nesta altura, tanto tropas dos Estados Unidos como tropas da União Soviética ocuparam a Coreia e dividiram ela em dois blocos, o Bloco do Norte e o Bloco do Sul. E o limite era, a gente conhece como a área do paralelo 38 Norte, que era, a gente vai ver uma imagem daqui a pouco, que estabelecia esse limite entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Temos aqui, vejam essa linha aqui, okay, que marcava essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. O paralelo 38 Norte é uma linha que divide aí esses dois lados. Aí, de um lado, nós temos, no norte, temos a República Popular Democrática e, no sul, nós temos a República da Coreia. Quais são as principais causas desse conflito? Primeiro, a questão da divisão ocorrida, né, entre essas duas Coreias. Um segundo fator é que, em 1950, os norte-coreanos eles tentam invadir a Coreia do Sul para obrigar a Coreia do Sul a aceitar e se submeter ao sistema comunista. Então, são dois fatores aí que levam a este conflito. A ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em auxílio à Coreia do Sul, envia tropas. A maioria desses soldados era composta por soldados americanos. Estas, por sua vez, respondem à tentativa da invasão da Coreia do Norte e ocupam ela em setembro. Aí os chineses entram na guerra e conquistam Seul, a capital da Coreia do Norte até hoje, em janeiro de 1951. Como resposta, entre fevereiro e março, os Estados Unidos conseguem expulsar as tropas chinesas e norte-coreanas de volta ao paralelo 38. Veja que já estamos num conflito, num contexto de guerra já. Então, no que consistiu a Guerra da Coreia do Norte? Ela foi um conflito
armado entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, um conflito que vai entre 1950 e 1953. Tem como pano de fundo aí, como contexto, a questão geopolítica da Guerra Fria. Foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria que causou muita apreensão no mundo, né? Porque aqui realmente havia um receio de que as duas grandes potências entrassem em conflito direto, ainda mais pela questão que eu falei do grande poderio com a questão das armas nucleares. E aí, em 27 de junho, né, no final da guerra aqui, de 1953, foi assinado um armistício de paz em Panmunjom, restabelecendo as fronteiras sob o paralelo 38 Norte. E aí, deste modo, as fronteiras voltaram ao que foi determinado durante a Segunda Guerra. A Coreia do Norte manteve-se comunista e a Coreia do Sul manteve-se capitalista. E a manutenção da divisão em Norte e Sul manteve esse clima de tensão que existe até os dias atuais. Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que começou em 1959 e terminou em 1975. Então, veja que é um período bem mais extenso, de aproximadamente 16 anos. As batalhas ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. E essa guerra ela está enquadrada dentro do contexto histórico da Guerra Fria. Vamos então dar um pouco do contexto histórico do Vietnã. O Vietnã ele tinha sido colônia francesa e no final da guerra da Indochina. E aí ele foi dividido em dois países. O Vietnã do Norte era comandado por Ho Chi Minh, que tinha uma orientação comunista pró-União Soviética. O Vietnã do Sul era uma ditadura militar que passou a ser aliado dos Estados Unidos. Portanto, era um sistema capitalista. A relação entre os dois Vietnãs, em função dessas divergências políticas e ideológicas, era tensa. E aí, no final da década de 50. E aí, no final da década de 50, Vietcongs, quem eram os Vietcongs? Guerrilheiros comunistas, com o apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos, eles atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. E aí, este fato dá início à Guerra do Vietnã. Entre 1959 e 1964, o conflito se restringiu apenas ao Vietnã do Norte e do Sul, embora também estivessem ali apoiando de um lado e de outro, os Estados Unidos apoiando o Vietnã do Sul e a União Soviética apoiando o Vietnã do Norte. Então, eles já estavam participando ali, dando esse apoio. Intervenção dos Estados Unidos. Em 1964, os Estados Unidos resolvem entrar diretamente no conflito, enviando soldados e armamentos de guerra. Os soldados norte-americanos sofreram muito pela questão do território. Florestas tropicais fechadas, grande quantidade de chuvas. Então, a questão do território dificultou muito a ação dos soldados norte-americanos. E aí, os Vietcongs utilizavam táticas de guerrilha, armadilhas, ataques surpresas, enquanto os norte-americanos se empenhavam no uso de armamentos modernos, helicópteros e outros recursos. Então, veja, os Vietcongs eles têm como principal aliado a questão do território, eles conhecem o território, a questão do clima, a questão das florestas, e os norte-americanos vão tentar apostar em armas modernas. No final das contas, os Vietcongs vão ter uma grande vantagem. A questão do território foi bastante decisiva. Invasão norte-americana. No final da década de 1960, era visível o fracasso da intervenção norte-americana. Mesmo com tecnologia avançada, eles não conseguiam vencer as experiências dos Vietcongs. E para piorar a situação dos Estados Unidos, em 1968, o exército norte-vietnamita invadiu o Vietnã do Sul, tomando a embaixada dos Estados Unidos. O Vietnã do Sul e os Estados Unidos responderam com toda força. E aí esse é o momento mais sangrento, mais cruel da Guerra do Vietnã. Protestos e o fim da guerra.
No começo da década de 70, haviam muitos protestos contra a participação dos Estados Unidos nesse conflito. E esses protestos vinham principalmente dos Estados Unidos. Jovens, grupos pacifistas e a população em geral foram para as ruas pedir para que os Estados Unidos saíssem do conflito e retornassem imediatamente com as suas tropas. Milhares de soldados americanos já tinham sido mortos. A televisão mostrava as cenas violentas e cruéis da guerra, em que viam inocentes, mulheres, crianças e civis sendo vítimas da guerra. Então, isso vai causar uma pressão muito grande popular nos Estados Unidos para que os Estados Unidos saíssem da guerra. E aí, sem apoio popular e com derrotas seguidas, o governo norte-americano aceita o Acordo de Paris, que previu o cessar-fogo em 1973. Em 1975, ocorre a retirada total das tropas norte-americanas. Muitos veem essa guerra do Vietnã como talvez o maior fracasso das tropas norte-americanas, que mesmo sendo a maior potência da época, um grande poder bélico, armas modernas, mas a questão territorial ali realmente foi decisiva, entre outros fatores. Então seria uma grande derrota das tropas norte-americanas. Os resultados da guerra. O conflito deixou mais de 1 milhão de mortos entre civis e militares e o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. O Vietnã foi reunificado em 2 de julho de 1976 sob o regime comunista, que era aliado à União Soviética. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.